Boas-vindas a todas as pessoas presentes aqui na nossa última edição da Purpurina Tem Nada, que é a rádio diálogo promovida pela Não é Não, que aconteceu durante 5 meses, né? Essa é a nossa quinta Purpurina, e sempre aconteceu na última semana do mês. E esse mês está acontecendo especialmente nessa terceira semana, é a terceira semana já, né? É, na terceira semana do mês, porque, né, semana que vem Natal, final de ano, então todo mundo aqui vai estar descansando, curtindo a família, um recessozinho aí legal. E aí, para começar, né, eu sou Letícia, e antes de seguir com a, a roda de diálogo aqui com a gente, né, de começar nosso papo, eu vou fazer minha audiodescrição brevemente. Então, eu sou uma pessoa de pele parda em tom médio, tenho cabelos curtos, cacheados escuros, os meus olhos são castanhos, e eu estou usando um brinco em formato orgânico grande de resina roxo, com glitter rosa, e eu visto uma blusa branca com a estampa escrito Latina. Vou achar aqui para vocês verem. Boa, Alex. Oi, pessoal, sejam bem-vindas a esse espaço de troca de conteúdo, de afeto. A gente está aqui para falar de temas sérios, de forma descomplicada, de uma forma leve. Como a Alex falou, essa é a quinta e última sessão aqui dessa iniciativa tão querida por todas nós da Não é Não, a Purpurina Antenada. Mas lembrando que você pode ver e rever quantas vezes quiser todas as sessões passadas, essa e outras sessões que já aconteceram, no nosso canal no YouTube. Os microfones a gente pede para que fiquem mutados, para não ter ruído aqui na acústica, a gente preza muito por essa qualidade, mas vocês podem usar o chat para interação com a gente, para fazer perguntas aqui para as convidadas participantes, tá bom? Eu sou Ana Carolina, sou uma mulher cisgênera, branca, com olhos castanhos, cabelo curtinho, com mecha loura, aqui mais ou menos na altura do ombro. Uso aqui um brinco com raiozinho de purpurina também, para fazer alusão aí ao nome dessa iniciativa, e o raiozinho, que é o símbolo aqui do nosso movimento, né? E visto a camisa com dizer calada assim, cansada assim, calada nunca, porque afinal de contas, né? Estamos no final do ano, estamos exaustas. Então, escolhi essa camisa para hoje, não é mesmo, Led? É sim, aí, como vocês puderam ver, né, na descrição da gente, a gente tá fardadinha com a camisa Não é Não, tanto a Latina como a de Carol, ela Não é Não. E se você também quiser garantir a sua camisa, é só procurar a gente pelo direct do Instagram, o arroba não é não, underline, depois do nosso recesso de final de ano, que vai ser do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro. E aí, para 2016, a gente também está planejando uma ação de queima de estoque pós-carnaval, com essas belezuras. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais para acompanhar tudo bem de pertinho, para saber e poder ter tantas camisas como as cartelas de tatuagem temporária também. E aí, para a gente dar início aqui ao nosso encontro de hoje, né, é uma alegria enorme receber vocês duas, Michele e Júlia, aqui na Purpurina. Esse mês a gente até, quando estava planejando, né, os meses e os temas, a gente disse assim, dezembro tem que ser com 2 pessoas, já não é não, pelo menos, para a gente poder falar sobre a trajetória, falar sobre suas experiências. E aí, o tema desse mês a gente vai falar sobre Não é Não, 9 anos de história por uma luta que é sem fim. E trouxemos aqui, né, Júlia Paruca, que é cofundadora da Não é Não, Michele Goulart, que foi embaixadora da Não é Não no Pará. Então, sejam muito bem-vindas. E eu peço que vocês se apresentem aqui para o pessoal, para que saibam as duas potências que vocês são, que a gente está aqui recebendo na Purpurina, antes da gente começar o nosso bate-papo. A ordem, vocês fiquem à vontade, tá? Se vai ser uma primeira, se vai ser a ordem alfabética, aí vocês se decidam para poder fazer a apresentação. Eu posso começar, que a Júlia está ali ocupadinha. Bom, eu sou a Michele Goulart, eu vou me apresentar aqui também. Eu sou uma mulher branca, cisgênera, com olhos verdes, uso óculos, os meus cabelos são ruivos, mas não naturalmente, embora eu acho que eu sou de natureza a cor. E eu estou vestindo uma camisa branca com listras azuis. Eu sou psicóloga e eu trabalho com mulheres há muitos anos.
e eu acho que as coisas foram me levando, né, para esse caminho de encontrar um coletivo de mulheres que falava sobre importunação sexual e tudo mais. E eu entrei no coletivo em 2019, ajudando as embaixadoras anteriores aqui no Pará, e em 2020 eu assumi, de 2019 para 2020 eu assumi a campanha de financiamento coletivo, e a gente fez um ano incrível, apesar da pandemia, fiquei no coletivo até o ano de 2021, e depois, com tantas incertezas, né, pandemia e governo Bolsonaro chegando, e uma série de, aliás, já estava no poder, e aí uma série de coisas que foram fazendo a gente ficar meio buscando o caminho para continuar existindo, né? Outras demandas me chamaram, então eu fui atendê-las, mas nunca me desconectei desse movimento, porque acho que fizemos coisas muito importantes em todo o Brasil, mas aqui no Pará especialmente. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia, eu sou uma das fundadoras e, bom, vou me audiodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos louros, meio grisalhos e estou com blusa roxa. Bom, acho que a gente vai falar mais com mais detalhes sobre cada etapa, né, de como foi, mas resumindo, eu fui uma das 40 mulheres que iniciou, né, meio que como uma brincadeira, né, a vaquinha, né, para a gente fazer tatuagem, depois que uma amiga nossa sofreu um assédio, né, mais um, num pré-carnaval, e as conversas, né, que aconteceram depois desse assédio, né, levaram a gente a fazer a tatuagem. Num tom, assim, meio de brincadeira, né, entre nós, mas também provocativo, né, assim, acho que se desenhar eles entendem, né, porque falando eles não entendem. Então foi um pouco assim, nessa pegada de brincadeira, e a coisa, nos termos atuais, viralizou. Todo mundo queria tatuagem, então é isso. A gente depois, para poder viabilizar mais tatuagem, resolveu fazer financiamento coletivo, e daí foi, né? E foram anos muito felizes, e é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Boa, meninas. Obrigada por seguirem aqui com a gente com esse cuidado, né, da autodescrição, prezando aqui pela diversidade e inclusão. O tema dessa saideira da Purpurina Antenada Não é Não, 9 anos de história, por uma luta que é sem fim. A história da Não é Não nasceu no Carnaval, né, mas nunca se limitou a ele, a gente não é reduzida, né, a esse período do ano, que começou como uma ideia de usar o corpo como um outdoor feminista, estampando a frase, né, não é não, em tatuagens temporárias, distribuídas de forma gratuita, se transformou num movimento de impacto social, que ecoou para além das ruas e dos blocos, né, desse espaço carnavalesco, né, por assim dizer. E é uma trajetória feita de coragem, de criatividade, da força, né, de milhares de mulheres que juntas reafirmaram um princípio simples e, acredito eu, inegociável, que todo corpo merece respeito, toda voz merece ser ouvida e que todo não deve ser, sim, reconhecido. Então, nessa roda de diálogo hoje, o que a gente pensou é de celebrar, né, essa caminhada coletiva, muito aí seguindo o espírito da nossa última campanha de financiamento coletivo, que se encerrou na sexta-feira passada, revisitando marcos que nos trouxeram até aqui, refletindo sobre desafios que vão se seguir daqui pela frente, e mais do que uma homenagem, né, é também um convite da gente conseguir olhar para essa história, renovar esse compromisso e seguir transformando os espaços, fortalecendo as redes de proteção, ampliando essa luta por liberdade de todas nós, mulheres. Porque quando a gente diz, né, não é não, a gente também diz sim
a vida, a alegria, o cuidado, a potência do coletivo feminino. E para não perder o costume aqui na nossa roda de diálogo, a gente tem esse roteiro, né, por assim dizer, a gente criou juntas, né, esse roteiro que é começar contextualizando, né, os temas que a gente traz para a roda. Então, a gente começa sempre com um contexto estatístico, apresentando números. Não é, Letícia? Vamos começar aqui, então, com os dados do nosso movimento hoje? Dessa vez eu vou começar com dados felizes, números felizes, então entrar em números tristes logo de cara. Então, a nossa história ela começou no Rio de Janeiro, como o Júlia até já pontuou aí rapidinho, com 40 mulheres e 4.000 tatuagens. Em 2018, a gente foi ainda maior e entramos em 7 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Olinda e Recife. Contamos com 355 benfeitoras na campanha de financiamento coletivo e distribuímos 26.000 tatuagens. No terceiro ano, em 2019, a gente cresceu um pouquinho ainda mais, e aí a gente chegou em 9 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Pará, Bahia e Pernambuco. Contamos com 1.420 benfeitoras distribuindo 120.000 tatuagens. Em 2020, aí só pegando o gancho, Michelle entrou em 2019 para o Carnaval 2020 eu também. A gente pegou aí o boomzão da Não é Não. Foram 15 financiamentos coletivos ao mesmo tempo, cada um no seu estado, torcendo pela outra. Um estado batia a meta, a gente comemorava, e vamos fazer o gás para outro que não bateu ainda poder bater. E aí a gente chegou a 15 estados, né, contando já com o Distrito Federal. Então, foi Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Pará, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Espírito Santo e Pernambuco. E aí a gente contou com o apoio de 1.847 benfeitoras, aí nos 15, o total, né, dos 15 estados, e distribuímos 360.000 tatuagens temporárias. 2021 e 2022 veio a pandemia, a gente estava lá em casa, mas não parou, o Michele até citou um pouquinho aí, né, que foi um ano ainda assim, mesmo conturbado e tudo, a gente ainda conseguiu fazer muita coisa. Então, fizemos campanha contra a violência doméstica, cartilhas em cartazes, lives, podcasts, conteúdos para as redes sociais. Em 2023, voltamos de pouquinho, né, pós-pandemia, e a gente ainda assim chegou a 15 estados, que foram os últimos 15 que eu já falei, não teve estados novos nesse ano. E foi sem financiamento coletivo e a gente conseguiu distribuir 20.000 tatuagens. 2024, a gente se posicionou em relação à situação da palhaça Julieta Hernandes, a palhaça Jujuba, mobilizando as redes, né, a partir do Julieta Presente, e firmamos parcerias importantes com a Happn, com a OIM, Luciana Boatô e Mônica Benício, no Rio de Janeiro. E contamos com 53 apoiadores, distribuímos 42.000 tatuagens. E após 5 anos, né, 2025, a gente teve a certeza de que a nossa rede continuava forte, então a gente contamos com 177 apoiadores na nossa campanha de financiamento coletivo e distribuímos 13.000 tatuagens para 7 estados e seguimos fortalecendo parcerias com marcas como Happn e formando novas parcerias com a Andol Química e a Vibra Energia. E aí agora, peraí, chegou uma pessoa aqui, permitir. Pronto. E aí, agora a gente vai para a parte dos números chatos, né, os números tristes, que eu não queria dar números tristes nessa edição, mas infelizmente é necessário. E a gente fala sobre números em relação ao assédio, né, e ao carnaval. Então, os números, eles revelam que 61% dos homens, eles afirmam que uma mulher solteira que vai para o carnaval não pode reclamar de ser cantada. 49% dizem que bloco de carnaval, né, bloco de rua, não é lugar de mulher direita, entre aspas. 86% das brasileiras já sofreram assédio em público e a taxa de estupro notificada é de 50% maior do que a média diária do ano nos dias de carnaval. Esses dados, que são super tristes, eles têm as fontes são Instituto Data Popular 2016, Datafolha 2018, Atlas da Violência 2015, Índice de
Vulnerabilidade Juvenil à Violência em 2017, pesquisa Action Ed, eu acho que fala assim, 2017, e Gênero e Número 2003. Isso a gente está falando de números que são de praticamente 10 anos atrás. E imagina hoje, né? Então a gente tem que ainda levar isso em consideração. Então, nossa realidade ela é triste, né? Essa realidade que a gente tem, e por isso que o projeto se mostrou tão necessário para fazer ecoar uma mensagem que é óbvia, como o Carol falou, mas nem por isso menos importante, que precisa ficar sendo repetida ano após ano, dia após dia, né? Nem ano, né? Dia após dia. Então, feito esse contexto rápido, né, a gente queria agora convidar vocês duas, né, Michelle e Júlia, para dividirem com a gente as experiências pessoais de vocês com o tema, né, de hoje. Então, como é que esse tema ele tocou e toca a vida de vocês? E a pergunta que eu trago para vocês agora é: o que de mais importante ficou para cada uma de vocês depois da experiência na Não é Não? Bom, acho que esse tema, acho que a questão da importunação sexual é uma coisa que, desde que o mundo é mundo, né? Mas parece que faz tão pouco tempo. Eu lembro do evento, aquela história do ônibus, do cara que se masturbou num ônibus em São Paulo, e que teve todo um debate em torno disso, e isso acabou culminando na lei e tudo mais, mas e foi um dia desse, né? O coletivo já existia, não já estava nas ruas. Uhum, E, e eu acho que toda mulher vivencia isso e, com nomes diferentes e talvez com gravidade maior, desde muito cedo na vida. uhum, E eu tenho lembranças assim péssimas, né, de interações com homens desde a minha adolescência, enfim. E quando eu me tornei mãe, eu fiquei pensando, não vou fazer nada com relação a isso, vou ficar aqui só, né, reclamando e tal, tudo mais. E sim, foi necessário a maternidade para me mobilizar nesse sentido, e ainda bem que alguma coisa me mobilizou. E a minha trajetória no Não é Não foi muito bacana, assim. Não é fácil, né, a gente fazer as coisas acontecerem. Quando eu entrei no coletivo, a Carol Aranha fazia do Rio de Janeiro, ela é paraense, e fazia do Rio de Janeiro a campanha aqui em Belém. Então, ela fez coisas grandiosas, porque, cara, você não está na cidade, você não está presente para falar com as pessoas, e ela conseguiu mobilizar uma rede, assim, foi muito legal. E eu lembro que no ano de 2019, nós éramos 5 mulheres. Nós íamos para todas as festas de carnaval, levando o nosso bloquinho de tatuagem. A gente comprou spray, botava purpurina e perfuminho, a gente fazia uma onda assim, né, para distribuir essas tatuagens. E eu lembro que foi, assim, perto do ano de 2020, foram poucas tatuagens, mas eu já achava aquilo fabuloso, assim. E eu acho que foi importante porque a gente não fez só a distribuição das tatuagens, né? Eu lembro que para o ano de 2020, quando eu já era embaixadora, a gente fez capacitação, a gente fez um processo de educação que não era só para as mulheres. A gente fez uma parceria com o Carnaval de Rua aqui, o Circuito Mangueirosa, e a gente capacitou todos os agentes de segurança que estavam envolvidos no Carnaval. A gente fez treinamento com as pessoas que estavam trabalhando na segurança, a gente fez treinamento com as pessoas que trabalhavam nos bares, vendendo, né, bebidas ali oficiais, né, do Carnaval e tal. E, e isso ganhou proporções assim enormes. E a gente nem imaginava, Carol e eu, que a gente ia ser tão visto. Não eu e ela, um coletivo, né? A causa, a expressão não é não. E várias mulheres de cidades do interior nos buscaram, nos procuraram, porque queriam também levar para essas cidades. E a gente conseguiu fazer em algumas cidades. Mas acho que um dos trabalhos mais importantes que a gente fez aqui foi no Porto de Belém.
As cidades ribeirinhas, aqui no Pará, elas têm um índice de desenvolvimento humano muito baixo, em muitos casos. E isso a gente sabe que envolve uma série de problemas, entre eles a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, mulheres trabalhadoras do Porto de Belém nos chamaram para fazer essa parceria e a gente fez material para elas, a gente capacitou a equipe delas e a gente entregou tatuagens para que elas fizessem essa campanha durante o período de carnaval. E eu acho que isso foi tão importante. É uma coisa que deveria acontecer regularmente, né? De conscientizar, de instrumentalizar, de compartilhar informação. E eu acho que a gente alcançou assim, um bom êxito, sabe? Na campanha do Pará, no ano de 2020. E quando a pandemia veio, a gente começou sem saber para onde ia e tal, tudo mais. A gente fez um evento online, entre as 1000 lives, a gente fez um evento online. E para a gente foi muito surpreendente, porque tinham mais de 200 mulheres inscritas de vários lugares do Brasil. E a gente passou 3 horas online e no final ainda tinham 60 mulheres online. E a gente estava assim, tipo, nossa, parece um número pequeno, mas para aquele contexto, naquele momento que a gente estava vivendo, estava todo mundo meio maluco assim com a pandemia e tudo misturado, Bolsonaro e tudo mais, foi uma coisa assim que foi muito bacana. E eu acho que o que ficou para mim foi a sensação muito clara de que a união faz a força, né? Não é isso? E que a gente. E tem um ditado que eu não vou saber reproduzir agora, mas é que mulheres, quando se juntam, elas são como água, algo assim, né? Fica incontrolável, fica imparável. E isso, para mim, foi muito incrível. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu queria perguntar para mim, ela falando assim, uma coisa que a gente conversando, né, assim, sobre o legado do Não é Não, a gente viu, né, que assim, há 9 anos atrás, quando não existia Não é Não, nenhuma cidade, nenhum estado falava sobre isso, né, no carnaval, nem em lugar nenhum. E hoje em dia, né, você vê praticamente todas as cidades, não todas, mas assim, muitas cidades fazem uma campanha anti-assédio no carnaval, né? Então, assim, isso foi um legado, eu acho, que o nosso coletivo deixou para o Brasil, né, para as cidades, né, de que o carnaval entrou, né, nesse mapa de conscientização, né, contra o assédio. E ouvindo você falar, né, sobre esse movimento assim tão importante que vocês fizeram, né, com as mulheres ribeirinhas no Porto, se você notou que depois do Não é Não, né, depois dessas ações que vocês fizeram, se teve alguma continuidade dos governos ou se melhorou, sabe? Se vocês, enfim, tenha não os números exatos, mas assim, se de alguma forma, né, ficou algum legado nesse sentido. O que eu percebo, bom, a gente fez aqui o Não é Não com mais de 100 mulheres tatuadoras, né? A gente tinha uma super equipe para distribuir as tatuagens. A gente tinha escala, assim, vai ter festa em 3 lugares. Vamos lá, vamos fazer nossa escala, se distribuir. Então, a gente percebia na época, e eu acho que muitas de nós temos cara de não é não. Até hoje as pessoas falam comigo por causa do não é não, e quando eu postei lá o convite para a gente estar aqui hoje, vocês vão voltar? Não, a gente está encerrando. Não acredito e tal. Então, o que eu percebo de legado não é na esfera governamental, mas eu acho que foi um processo de educação mesmo, de compartilhar informação, que repercutiu muito assim entre as mulheres, muito. E eu acho que isso
se mantém, assim, eu vejo, hoje minha filha está com 15 anos, né? E eu vejo debates entre ela e as amigas adolescentes também, da idade dela um pouco mais velhas, e eu fico pensando assim, cara, eu não sei onde foi que elas acessaram isso, mas eu gosto de pensar que a gente teve uma contribuição para que isso chegasse lá. Vocês sabem que a COP30 aconteceu recentemente, foi em Belém, e a cidade estava muito lotada, né? E eu achava que aquela seria uma oportunidade incrível se a gente estivesse ainda nas ruas. Mas eu fiquei muito feliz de ver que, ao menos durante esse período, qualquer banheiro que você entrava tinha todas as instruções para você pedir ajuda. Sabe aquela cartilha? Eu pensava nisso, sabe? Caramba, a gente pensou nisso, a gente elaborou um monte de coisa sobre isso, todo mundo junto, cada uma na sua realidade, no seu contexto, com a sua cultura, contribuindo com aquilo que podia, sabia, enfim. E quando eu vejo essas coisas, e a própria lei, eu penso que esse é o legado, e eu acho que ele é um legado que está em, em todos os lugares por onde a gente passou aqui. No Pará não é diferente, a gente, embora não tenha uma coisa sistemática, assim, de prática de órgão público, de instância pública, mas eu acho que a gente deixou um legado de educação muito importante. Boa, meninas. Ouvindo vocês falar, eu vejo que a transformação é externa, né? Como a gente já falou aqui, nas secretarias da mulher, no protocolo, mas também muito interna, né? A gente tem uma frase que a gente brinca aqui que existe uma vida antes da não é não, uma vida depois da não é não, né? A gente transforma para fora, mas a gente também transforma, sem dúvida nenhuma, para dentro. E agora, pensando numa pergunta mais direcionada para a Ju. E é muito isso que vocês fizeram agora, tá, gente? O espírito. Podem se complementar, podem fazer, para ser uma coisa bem, uma roda bem democrática, tá? Às vezes a gente troca fala aqui, eu e Letes, então fiquem à vontade. Ju, agora para você, quando a gente pensa na memória, né, na trajetória do projeto, o que a frase é não, desperta em você? E em que momento o conquista da história, né, quando a gente pensa em trajetória do movimento, mais marcou você? Tinha que ter tido acesso a essas perguntas antes para me preparar. A gente fala que é quase que uma sessão de terapia, às 9 vezes. anos. Mas é engraçado, eu fiquei pensando hoje ao longo do dia, né? Porque, enfim, o tema do bate-papo era isso, né? Sobre os 9 anos, e eu fiquei pensando. E aí eu me lembro de, assim, alguns momentos marcantes para mim, né? Primeiro foi quando uma amiga me ligou, né, e falou: a gente está fazendo uma vaquinha aqui online para fazer umas tatuagens, escrito não é não, porque uma amiga foi assediada. Na verdade, ela escreveu uma mensagem, um texto. Você topa? É R$ 50, sei lá, uma coisa assim, né? Já não me lembro exatamente o número. Aí eu, claro. E isso foi 2017, né? E a gente estava assim, bem naquela fase daquele movimento do Me Too, do movimento do meu primeiro assédio, né? Dessa coisa que a internet intensificou, né? Se falar sobre isso. E a gente começou a ter essa consciência, né, os homens principalmente, de que, caramba, todas as mulheres que eu conheço já foram assediadas, né? Minha irmã, minha amiga, né, todo mundo. E isso virou, né, um debate, assim, saiu do universo feminino, que era, né, é o nosso arroz com feijão de todo dia, para ganhar um pouco mais uma discussão um pouco maior, né? Saiu da bolha de quem vive isso como vítima, né, para o assunto começar bom, e tá, beleza, isso acontece, né, eu acho que, assim, foi um momento que, beleza, isso existe, né, até então a coisa era meio naturalizada e era como se não existisse, né, você tinha que simplesmente ouvir um cara te chamando de gostosa na rua e é normal, o cara passa na mão em você no carnaval e é isso. Então, quando ela me mandou essa mensagem, eu falei, pô, óbvio, né, e eu também estava impactada com toda
essa efervescência, né, desse assunto, e também estava começando a pensar, porque eu, né, também fui, né, sou impactada, né, pela cultura do patriarcado e já cometi muitas falas, né, preconceituosas, né, provavelmente. Então, né, também estava repensando e pensando sobre isso e começando a entender, a ler, a pesquisar. Então, quando a gente foi buscar as tatuagens e a gente falou, que legal, a tatuagem. E isso foi um momento assim que, para mim, eu me lembro, sabe, com muito carinho, porque foi meio que a semente, né, do que virou depois essa árvore gigante, né, com mil frutos. Depois eu me lembro muito também de quando a gente já tinha espalhado as tatuagens pelo Carnaval e pelo 8M, e fomos para. E aí começamos a conversar e falar, alguém propôs, vamos fazer um financiamento coletivo, porque eu acho que é o único jeito da gente conseguir fazer mais tatuagens. E aí a gente, bora. E aí a gente foi na rua, nos reunimos na rua e fomos fazer os vídeos, né, para divulgar, não sei o quê. E ainda éramos dessas 40 mulheres, ainda éramos, sei lá, umas 20, né? Mas na prática, quem de fato estava fazendo as coisas não eram 20, né? Eram menos. E eu lembro de eu chegar junto da Luca, de eu chegar e falar assim, cara, eu quero fazer mais coisas, sabe? Deixa eu chegar mais junto. E a Luca sempre querendo abraçar o mundo, né? E fazia tudo. E aí ela tá bom, aí ela foi vendo que eu estava realmente interessada, e aí eu comecei a fazer mais coisas, e enfim. Isso também foi um momento que, não sei porquê, né? Eu me lembro muito dessa cena, assim, da gente conversando, e eu muito interessada, sabe? Querendo participar daquilo, e achando incrível esse movimento de mulheres, e não ter a menor noção do que ia dar, mas de achar muito especial estar ali, de fazendo parte daquilo, sabe? De mulheres se juntando e botando a boca no mundo e falando, cara, isso daqui não é para acontecer, gente. Estamos falando aqui o óbvio, mas é isso, né? O óbvio tem que ser dito. Então, estamos aqui nesse papel, né? Não é não, vamos respeitar, né? E, enfim, ainda não existia lei de importunação sexual, lei do não é não, nada disso. Então, eu acho que todo esse movimento, né, que a gente estava, né, que aconteceu nessa onda do feminismo, quarta onda que veio, e a gente estava ali naquele meio, a gente ajudou muito, né, a construção dessas políticas públicas que existe hoje, né, a pressão popular, né, eu acho que colocar esse assunto na pauta das discussões, né, como eu falei, de sair desse lugar obscuro, né, simplesmente de quem vive essa realidade como vítima, para de fato, a gente pensar, né, como a gente pode cuidar dessas mulheres que sofrem isso, como a gente pode impedir que novos assédios aconteçam, né, e aí daí a gente evoluir enquanto sociedade, né. Enfim, tem milhões de outros momentos assim maravilhosos que eu guardo com muito carinho. 2018, né, eu acho que foi o primeiro carnaval, eu acho não, foi, né, o primeiro carnaval que a gente fez o financiamento coletivo, foi quando a gente, tipo, bombou. E eu me lembro que eu estava em São Paulo, porque eu estava me mudando para São Paulo. E foi muito bacana, porque foi as outras meninas estavam no Rio, ainda não tinha as embaixadoras, né? E as outras meninas estavam todas no Rio, então foi uma forma também da gente conseguir ganhar mais visibilidade em outros espaços, em outros jornais, em outras mídias. Então eu dei muita entrevista, eu encontrei muita gente de blocos, eu participei de mesas, eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo? Que isso, eu fiquei me achando muito especial, assim, né? Tipo, nossa, a gente está fazendo uma coisa muito legal, cara, porque todo mundo quer estar junto, todo mundo quer participar, todo mundo quer que a gente esteja nos lugares, né? E todo mundo começou as rádios, os jornais começaram a cobrir esse assunto, né? Isso virou uma pauta, né? Assédio no carnaval, né? E aí a tatuagem, né? Daquela coisa assim que, tipo,
Nossa, é uma ideia genial, né? Então, assim, acho que esse é um outro momento que eu guardo também com muito carinho, esse momento de 2018, que eu estava em São Paulo, e toda essa demanda, e a gente tentando se organizar no grupo, o jornal tal tá chamando quem pode ir, que não sei o que, ainda era uma coisa totalmente crua ali, né? Então, enfim, tem muitos momentos, cara, mas esses hoje eu fiquei pensando ao longo do dia e não sei por que vieram esses momentos para mim, assim, esse momento da semente, depois quando eu de fato me senti mais parte, né, daquelas pessoas que estavam de fato tocando a coisa, e quando a coisa meio que explodiu assim para tipo, caramba, não é só a gente que está vendo isso, né? Realmente a coisa está enorme, está começando a crescer. E foi esse momento que eu tive essa noção, assim, caramba, uau. E o que mais que você tinha perguntado? Desculpa, eu me... Era isso, os marcos Era isso, né? principais do movimento na sua vida. Super respondeu. Pode falar, Mia. Pode abrir o microfone, pode trazer suas reflexões para a roda. É que a Ju falou dessa coisa, né, de dar 1000 entrevistas e tal. É claro que tem uma coisa que as embaixadoras sentem, né, que é essa coisa de você dar uma cara, assim, para aquele coletivo. Eu tenho uma revista de um jornal que eu fui capa da revista do jornal, eu tenho ela até hoje aqui, guardada. Mas eu acho que era muito bacana ver as pessoas falando sobre isso, e o quanto a gente estava mobilizando as mulheres para contarem as suas histórias e incomodando os homens. E nem sempre, talvez tenha sido um incômodo bacana. Eu não sei se a minha internet está ruim ou se vocês estão com o vídeo pausado. Estamos conseguindo te ouvir perfeitamente. Tá. Sim, pode Então, seguir. nem sempre o que a gente viu aqui, pelo menos, foi algo do tipo homens interessados em aprender sobre. Não. No Carnaval de 2020, a tenda do Não é Não, a gente tinha uma tenda no Carnaval, que estava bem no meio da festa, assim, uma festa que recebia mais de 20 mil pessoas por dia. A gente precisou de segurança para ficar ali perto da gente. Então, claro que a gente tem milhares de coisas que podem ser celebradas, né? Porque o coletivo existiu e o legado vai ficar aí para sempre, mas eu acho que nesse aspecto eu não tive essa mesma percepção que a Júlia, né? De homens interessados em aprender, não, ao contrário, eu vi homens muito incomodados com a nossa presença. E a gente seguindo firme ali na tentativa de a informação é essa, você gosta, você não gosta, a gente está aqui para falar com vocês, se quiserem conversar conosco, mas acima de qualquer coisa, com mulheres. E eu acho que isso a gente alcançou com eles, assim. E foi muito, muito bacana ver realmente o tema se espalhando, assim, feito pólvora, né? Em tudo que é jornal, revista, rádio, isso foi legal. Massa, Michelle, vou continuar contigo aqui. Para fazer uma pergunta. Aqui a gente aprende que as tatuagens, elas são tipo um escudo protetor para nós, mulheres, que usamos. E que quando a gente está em um espaço público, né, um bloco, uma festa, ou até no dia a dia mesmo, assim, e a gente vê uma mulher tatuada, a gente tem essa sensação de uma rede de proteção, né? Tipo, nossa, essa pessoa aqui, ela pensa como eu, ela tá na mesma luta, né? E nesse sentido que a gente... É nesse sentido, assim, que eu queria fazer essa pergunta para tu, por uma experiência mais pessoal tua, assim, se você já se sentiu mais protegida e ou fortalecida por conta dessa rede criada, assim, por esse ato de usar a tatuagem. Tipo, você tá na rua e vê pessoas tatuadas, se você se sente mais protegido, você sabe, aqui é o meu lugar. Conta aí pra gente um pouquinho. Nossa, eu acho que isso era o mais bacana, assim, da distribuição da tatuagem, porque era mesmo como demarcar uma zona de segurança para a gente. Porque a gente sabia que aquela mulher que tinha recebido aquela tatuagem, que tinha sido tatuada, ela sabia do que ela estava falando, minimamente ali, né? Claro que
em graus diferentes ali de consciência sobre o que a gente sofre, e mesmo sobre o que significava, mas ainda assim a gente sabia que a gente teria ao nosso redor olhares atentos. Então, sim, estar num lugar onde outras mulheres compartilham, né, de uma percepção do mundo com a gente, claro, nos dá essa sensação de pertencimento também, não só de segurança, né? Mas eu acho que é realmente um estudo protetor. Assim, a tatuagem, o que eu via acontecer nas festas, a gente também foi em outras festas aqui. No mês de junho, a gente tem o Arraial de Pavulagem, que é uma festa de rua muito grande, e a gente também distribuiu tatuagem no mês de junho de 2019, e a gente via isso. E funcionava tanto que algumas mulheres diziam para a gente assim: não, mas eu vim para cá para paquerar, eu prefiro não usar. Porque significava que os caras não iam chamar chegando em você, porque você estava tatuado. Eles sabiam que qualquer pisada na bola ali não ia ser legal para eles, né? Então, eu acho que sim, que essa sensação ela é real, assim, do escudo protetor. Muito isso, Michele. Posso fazer um adendo, o Lex? Pode, faz, depois eu falo. Nossa, isso aconteceu muito comigo também, assim, eu me lembro muito disso, assim, bem no inicinho, né, 2018, que a coisa ainda não tinha viralizado, da gente lá, né, indo em todos os blocos com as tatuagens, na época a gente nem tinha pensado no borrifador, eu pegava, assim, a água do gelo do ambulante para passar na tatuagem. E aí a gente, cara, não, peraí, não dá, né? E a coisa depois foi crescendo, mas nesse momento, né, da gente ir nos blocos e conversar, né? E era muito legal essa troca, porque, oi, né, meu nome é Júlia e tal, a gente está fazendo aqui umas tatuagens, né, porque a gente, né, é contra o assédio, e aí algumas trocas, assim, de 30 segundos, assim, tão potentes, né, da gente perceber que parece que assim abriu uma porta para aquela mulher que talvez nunca tivesse tido acesso a essa discussão, assim, sabe, a esse tema, nesse viés, né? Já mulheres que já sofreram violência, né, falaram, não posso chegar em casa com isso, meu marido não vai gostar, não sei o quê. E também mulheres falando assim, não, mas eu vim aqui para paquerar. A gente falou, perfeito, paquerar. Mas se você fala não, né? Mas assim, essa coisa de que o não, na verdade, é um talvez, né? O não, na verdade, é porque a pessoa quer, mas ela não quer dizer que sim, né? Era um ponto que a gente batia muito nessa tecla, né? Respeite o seu não, né? Se você não quer, fala que não, porque quando você não quiser de verdade, como é que vai ser, né? Aí você vai fazer o quê? Então, assim, não é não, né? Talvez não fala nada, dá um risinho, sei lá, entendeu? Mas assim, o não é não. E depois a gente viu, né, depois que a coisa começou a ganhar as ruas, as cidades, o Brasil, o mundo, né, como que isso foi se transformando, né? E as mulheres tinham orgulho de botar, né, na pele, estampar no peito e falar não é não mesmo, sabe? Sair assim, né? Quantas mulheres que também, né, começaram a repensar tudo isso, falar não, mas realmente, peraí, uma coisa é paquera, né? Eu tenho que estar querendo também, né? O cara não pode me puxar à força, isso não é paquera, né? E isso foi uma ficha que foi caindo para todo mundo, para as mulheres principalmente, né? Assim, poucos homens aliados, mas eles querendo ou não, goela abaixo, foi enfiado, entendeu? Aceita aí, porque vai ter que ser assim a partir de agora. Tá, eu ia falar um pouco disso também, assim, enquanto embaixadora, né, trazendo minha experiência também. Em Olinda, eu e ela distribuindo tatuagem, e aí a gente passava, e quando a gente passava assim, vinha uma pessoa com a tatuagem, a gente, eita, tá ali com a tatuagem, não, é aqui o nosso canto, não sei o que e tal. E a gente saía, tipo assim, ia distribuindo, também tinha pessoas, né, que tinha pessoas distribuindo além da gente, e a gente ia vendo, e cada uma que a gente comemorava, assim, pô, a gente conseguiu mais um e tal. E aí teve episódio, assim, também, das pessoas dizerem assim, eu quero paquerar, e, tipo, teve
Eu lembro muito desse que a gente chegou em 2 meninas, assim, elas tinham um jeito de ter assim, seus 18, 19 anos no máximo. E aí a gente chegou, oi, tudo bom? Não sei o que, se apresentou, né? Aquele rolê todo. Aí, quando a gente ofereceu a tatuagem, ela olhou assim e fez assim, tá, me dá que depois eu coloco. Aí a gente já se olhou assim, né? Aí parou atrás, fingiu que ia sair, mas parou atrás. Aí na hora uma olhou pra outra e fez assim, tá vendo que eu não vou colocar isso? Homem nenhum vai chegar em mim. Aí a gente se olhou uma pra outra assim, aí a gente meio que ficou tipo, caramba, velho, como assim as pessoas, tipo, preferem ser desrespeitadas do que ter uma paquera segura por conta de uma tatuagem, sabe? Então, isso eu acho que todos os embaixadores, não só embaixadores, mas todo mundo que distribuiu tatuagem passou por alguma situação dessa e viu, tipo, o quanto realmente o que a Júlia tá falando, isso é normalizado. E aí, Júlia falando, eu lembro que quando eu era adolescente, que eu ia pro carnaval aqui na minha cidade, tipo, os caras chegavam e prendiam a gente assim na parede. E, tipo, eu sempre fui muito caxias, tipo assim, não, não quero, não quero, não quero. Quando o cara insistia mais, eu descia por baixo, saia correndo, disparado. Puxava minhas amigas e saia correndo. Tipo, era literalmente correr, assim. E encontrava o cara no bloco, a cidade é pequena, nem encontrava o bloco, vamos por ali que o cara tá ali. Então, assim, tipo, de amiga minha, tá assim, um cara puxar o braço, já chegar tascando um beijão e. Mas tu queria, sei lá, ele fez isso, gente. E, tipo, isso era uma coisa que sempre me incomodou, mas era sempre muito naturalizado. Tipo, sempre muito normal. Ah, mas isso é carnaval. Carnaval, se você for, é isso que você vai ter que passar e você tem que aceitar. Tipo, teve o primeiro carnaval que eu passei em Olinda, que foi antes da Nana ainda. A gente tava passando por uma rua que Mari vai saber, a Rua do Bonfim. E ali a Rua do Bonfim dizem que é a Rua da Paquera. Tipo, entrou ali é pra você sair beijando a galera e essas coisas. E aí, tipo, a gente passando aí uma fileirinha assim de meninas, né? Tava aí uma amiga minha da faculdade e outras meninas. E um cara, ele fez no meu braço como se fosse uma corda, assim. Fingindo que tava puxando a corda. E eu ia andando e eu falei assim, não, valeu, fera, valeu. Aí ele, não, vem cá. E quando ele veio pra minha frente, eu disse, eu não quero. Pode ser. Aí ele, mas é só um beijo. Eu disse, mas eu não quero. Pode ser. Aí ele, tá bom, desculpa. E saiu, e tipo, fiquei de boa. Eu disse, né? Beleza, existe gente legal no mundo. E aí, na hora que ele saiu, a menina que tava na minha frente, que era amiga, nem lembro mais o nome dessa menina, mas era amiga da minha amiga, ela olhou pra mim e fez assim, o que foi que você fez? Eu disse que não queria. Aí ela, como você não queria? O cara lhe paquerou aqui na Rua do Bonfim. Eu disse, mas eu não quero. Aí ela, mas ele era gato. Eu disse, mas eu não quero, amiga. Você quer? Eu chamo ele. Eu chamo ele. Ela, não, ele não chegou em mim. Eu fiz, então tá tudo certo, vamos nessa. Mas, tipo, a naturalidade de, tipo assim, se o cara chegou, você vai ter que beijar ele. E eu ficava, assim, horrorizada, sabe? E ainda mais eu do interior, em Paulinda. Aí depois chegou meu amigo e falei assim, tipo, amiga, eu falei assim, ah, mas é porque aqui é assim mesmo. Tipo, se tu não quiser, tu diz que não quer e foge. Mas, tipo, a galera vai querer a todo custo, as meninas vão naturalizar isso. E eu ficava, tipo, meu Deus do céu, como assim? Mas, enfim, Carol, fala isso, não vou continuar falando muita história. Não, eu estava só também trazendo para minha vivência, né, pessoal, que eu acho muito bom ouvir, mas a gente falou vários espectros aqui, né, a coisa da paquera, a coisa do não, e não existe talvez, mas me atravessou muito no lugar agora da minha experiência pessoal em São Paulo, né, no ato do fim da violência contra a mulher que teve há 2 semanas atrás, que eu também fui tatuar lá as mulheres, e pegando esse gancho, não sei se foi Ju, se foi Mi que falou, da gente, enquanto tatuar, ouvir as histórias, né? Elas me tocam num lugar muito ímpar, porque nenhuma história é igual, né? As histórias são muito únicas, então ouvir o nome das mulheres me toca muito, e nesse caso específico, eu estava tatuando mulheres com orgulho, né, por terem denunciado episódios de violência doméstica. Até trouxe para as meninas, né, relato de uma mulher, a Cida, especificamente, que ela tinha sofrido 18 violências domésticas. Ela abriu 6 boletins de ocorrência. Então, eu ter tatuado naquele dia aquela mulher significava para ela um marco de uma vitória na história da vida dela. Então, para mim, isso é muito potente, porque eu escuto e tenho a chance de estar ouvindo as histórias de cada uma dessas mulheres. Então, essa é a minha experiência mais recente em termos de não é não. É o 3º carnaval que eu estou fazendo com as meninas. Minha primeira parceira aqui no movimento foi a irmã da Júlia, que foi a Renata, lá em 2019, aqui no Rio de Janeiro também. E é isso, assim, me toca num lugar muito ímpar, porque tem a ver com a história da vida das pessoas. Tá. Ju, vamos seguir aqui uma pergunta contigo. Agora, pensando um pouco mais no futuro que nos aguarda, né? A Júlia do futuro, as queridas aqui do futuro, vamos lá.
Na tua visão, quais são os principais desafios que a gente ainda precisa enfrentar para garantir que o não ele seja respeitado em todos os espaços? Tá mutada, Ju, tá mutada. Ainda não. Foi, agora foi. Oi. Pergunta de novo, amada, que eu me desconcentrei, meu filho entrou aqui. Quais são, na tua opinião, os principais desafios que ainda precisamos enfrentar para garantir que o não seja respeitado em todos os espaços? Eu acho que essa luta é de todo mundo, né? Não é só das mulheres. E a gente só vai conseguir, eu acho que essa não seja respeitado em todos os espaços, quando a gente tiver minimamente uma equidade de gênero nos espaços de poder, para que as mulheres estejam olhando para pautas que os homens não olham, ou quando os homens tiverem chegado assim num patamar de consciência, que isso aí eu acho que vai demorar, né? Assim, apesar de que essa nova geração, ela já vem num mundo que esse debate já existe, né? Diferente de quando a gente era criança, né, que isso não era falado, né? A gente, sei lá, com 20 e poucos anos, que começou, né, a falar sobre isso, essa geração aqui, o mundo já é assim, já existe lei, né? Já estão aumentando a licença paternidade, já teve mulher presidente. Então, assim, eu acho que eles já estão num mundo em que já tem coisas que você não é mais tolerado, né? Ninguém vai falar coisas, né? Tipo, o cara lá falou, Alecrim Dourado escreveu lá o texto dele, né? Ah, mulheres, acho que o tom de vocês, não, querido, fora. Esse mundo não dá mais para você falar esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando, né? Claro que, infelizmente, a gente está num momento assim, muito triste, né? Enquanto sociedade mesmo, porque acho que é uma soma de fatores, né? A ascensão da extrema-direita, do ódio, da misoginia, muitos feminicídios acontecendo, né, no Brasil, assim, na mesma semana, e, e é muito triste, né? E aí a gente pensar que, caramba, a gente está evoluindo mesmo, né? Porque você vê que. Agora tá falando, tá? Mas, enfim, eu acho que se você olha num macro, né, e você olha há 5, 10 anos atrás, às vezes o número de violência não mudou, ou até aumentou, mas pelo menos já existem ferramentas para a gente combater, né? Então existe Lei Maria da Penha, né, que abrange aí mais de 7 violências, né, violência psicológica, sabe? Assim, eu acho incrível ter uma lei, peraí, filho, ter uma lei, né, que abrange esse tipo de violência, que é uma violência silenciosa, né, e que é muito difícil, né, da própria vítima identificar. Então, eu acho que a gente está evoluindo enquanto sociedade, mas, assim, é uma coisa que está ligada à outra, né? A gente, enquanto houver racismo, enquanto houver misoginia, enquanto não houver equidade de gênero nos espaços de poder, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que, para que, né, respondendo aí, para que o não ele seja respeitado em todos os espaços e que a gente não tenha mais assédio sexual no ambiente de trabalho, em casa, a gente tem que atuar em diversas esferas, assim, né? Numa esfera educacional, né, para a gente ensinar essa nova geração, né, que, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, você não pode fazer esse tipo de coisa, né, isso é errado, não se trata uma pessoa assim, uma mulher assim, né, e que eu acho que, assim, de uma certa forma, estamos nesse caminho. Num outro ponto de vista legal, né,
a gente não pode passar pano, né? Não pode existir impunidade. Então, assim, o crime tem que ser punido. E aí, se os homens começam a ver que o crime ele está sendo punido, eles começam a ficar meio, opa, peraí, né? Então não posso assim fazer em qualquer lugar porque vou ser denunciado. Então, assim, eu acho que é uma série de fatores, né, que vão levar a uma melhora, né, desse respeito, né? E, enfim, eu sou uma otimista, né? Eu acho que a gente está evoluindo, mas assim, é duro, né? Porque são 2 passos para frente, 3 para trás, aí 2 para frente, aí 5 para trás. Então, assim, e como a Carol estava falando, né? Às vezes a gente vira número, né? A gente vira estatística. Então, quando você vai numa passeata, você tatua uma mulher, você vê que aquela mulher tem uma história, ela tem nome, né? Ela tem família, ela tem filho, ela tem marcas. Então, assim, você individualiza, assim, né? Cada dor, cada história, cada vivência, né? É importante. Então, assim, essas mulheres que, infelizmente, partiram cedo demais, né? Todas elas tinham história, tinham amigos, né? Não era para elas terem ido. Então, é muito triste que a gente tenha perdido essas mulheres. Mas eu espero que todo o movimento que a gente fez e a luta que a gente é, travou ao longo desses anos, né, tenha, de alguma forma, impactado positivamente, né, o nosso coletivo, a nossa sociedade, para a melhoria, né, da vida de todas as mulheres. A lei e a peça. Pode falar, Mia, tá com a mãozinha levantada. Então, eu acho que eu estou ali um pouquinho menos otimista que a Júlia, não porque eu não acho que vai mudar ruim, né, mas é que eu acho que tem uma raiz aí que é tão antiga, né, que é de uma colônia, que é de um país escravagista, de um país que se fundou sobre diversos tipos de exploração, de um país que vocês devem ter visto recentemente aqueles estudos genéticos que indicam que a nossa origem ela é de mulheres que foram trazidas, né, do seu país, do continente africano, para serem escravizadas no Brasil, e de mulheres indígenas, enquanto que os nossos genes que vêm dos homens, eles são europeus. Isso tem um significado, né? Isso tem uma simbologia. E eu acho que passa por questões que estão muito relacionadas. É um exercício de poder, né? O homem que importuna sexualmente a mulher, ele não está só se satisfazendo sexualmente, ele está exercendo um poder indevido. E ele acha que pode ter sobre o corpo feminino, que infelizmente na prática ele ainda tem. Então, eu talvez seja menos otimista, porque eu penso que a existência das leis, ela precisa ser real. Ela não dá para ser só uma lei que está escrita e publicada no Diário Oficial da União. Ela precisa ter uma lei que garanta delegacias que recebam mulheres que denunciam, que recebam mulheres que são agredidas, estupradas, violentadas de todas as formas dentro das suas casas. Eu adoraria não ter uma mentalidade punitivista com relação a feminicídios, que fosse uma questão de educação, mas eu não tenho. Eu acho, como a Gia falou, a lei precisa ser aplicada, as pessoas precisam ser julgadas e condenadas pelos crimes que elas cometem, e eu acho que as penas são muito suaves para casos dessa natureza. Então, eu acho que a gente precisa educar as nossas crianças, mas eu acho que é mais uma coisa que se demanda de mulheres, que elas sejam mães que garantam que os homens do futuro sejam diferentes dos homens do presente. Então, eu quero muito acreditar no futuro em que minha filha seja livre, e se um dia ela tiver filhas, que elas também sejam livres, todas as mulheres no mundo sejam livres, mas eu sei que é isso, né? A próxima notícia é sempre a pior e a gente precisa desses espaços onde a gente se fortalece umas nas outras, para que a gente continue falando tão alto quanto for necessário. E eu vejo que é um processo extremamente mais lento do que é necessário, né?
A gente precisa de velocidade. Boa, meninas, ter essa visão realista, né? Nem negativa, nem positiva, nem otimista, nem pessimista, é importante. Por isso, quando a gente começa aqui esse bate-papo, a gente traz ali os dados estatísticos, alguns dados um pouco mais tristes, outros um pouco mais, enfim, positivos, mas ter essa visão realmente é muito importante. Agora, para a gente encerrar aqui, caminhando já para o finalzinho, para não passar muito do horário, vamos tentar elevar, né, o espírito aqui, a energia, vamos falar de legado, vamos falar de inspiração. Ju, você ficou bem melhor com esse batom, adorei. O Tintim passou um batom, vou sair aqui do script rápido, ficou lindo, Tintim, o batom da mamãe. Agora, voltando aqui para o legado, para a inspiração. Ele Mia. botou nele também. Ah, maravilhoso, gente. É o homem do futuro aí, a gente falando de futuro. Mi, que mensagem você deixaria para as meninas, para os jovens? A gente estava falando muito aqui da próxima geração, né, que está chegando agora na luta feminista. Que mensagem você deixa? Você falou que tem uma filha, né, de 15 anos. Que mensagem você deixaria para essa próxima geração? E o que significa para você transformar o corpo e a rua nesse espaço, né, de resistência e de liberdade que a gente tanto fala aqui? Tá, eu vou começar pela última pergunta, tá? Eu acho que essa transformação do corpo nesse espaço de luta, nesse espaço de resistência, de ir para as ruas, de usar o corpo como um veículo de transmissão de uma mensagem, eu acho que é a única forma que a gente tem de sobreviver a esse mundo, é a única forma que a gente tem de resistir às tantas violências sutis e que talvez não atinjam o nosso corpo diretamente, e aquelas que nos matam também. Eu acho que ter passado pelo Não é Não, pelo coletivo, e ter conhecido tantas mulheres aqui na minha região, na minha cidade, e é isso, ouvir tantas histórias, eu acho que me deu uma consciência muito grande dos abismos, né, que a gente enfrenta e o quanto a gente precisa botar o nosso corpo a serviço de lutar por todas as mulheres. Então, eu acho que é isso que significa. E quanto à mensagem, né, que eu deixaria para o futuro, para a geração da minha filha e outras gerações, eu tenho tido muito medo assim, do conservadorismo. Eu tenho tido muito medo de, do que os jovens, os adolescentes estão acessando, especialmente os meninos, do quanto está fora do nosso controle a semente do ódio que está sendo, pelas mulheres, né, que está sendo plantada neles. E eu acho que eu falaria para todos eles, porque eu acho que todos passam pela mesma coisa de maneira diferente. Tudo aquilo que fere a sua liberdade precisa ser questionado. Você não tem liberdade de sentir, se você não tem liberdade de amar, se você não tem liberdade, inclusive para respeitar outro ser humano, eu acho que isso precisa ser questionado. Acho que meninos acabam passando muito por isso. Mas eu também acho que as meninas precisam ter muito mais consciência do significado da palavra liberdade, da autonomia. E eu desejo muito que isso, eu acho que a gente está falando para gerações futuras, mas eu acho que tem mulheres até mais velhas do que eu, para quem eu desejaria exatamente a mesma coisa, sabe? Que essa consciência assim, sobre liberdade, autonomia, fosse algo que se expandisse dentro da gente. Boa, Michele. Inclusive, na purpurina do ano passado, do mês passado, já tô. A Letícia do futuro, tá falando futuro, a Letícia do futuro veio aqui. Da purpurina do mês passado, a gente trouxe dois convidados já para falar justamente sobre masculinidades, e a gente falou muito sobre esse ponto dos conteúdos que os meninos têm acessado e do quanto tem aumentado esse ódio contra as mulheres devido a isso. Até hoje, assim, tem hora, eu tô na rua andando e eu lembro de algumas coisas da purpurina do mês passado, eu fico processando ainda e pensando, e caramba, e, queria conversar sobre isso com eles de novo, sabe? Ficou nessas coisas, assim, porque foram muitas informações sobre essa temática. A gente sempre fala muito a gente tem as nossas vivências e a gente está rodeado de mulheres e etc. Mas quando a gente fala desse olhar
os meninos para entender essa criação, essa formação e tudo, e o quanto tem Carol, tá dando retorno para mim. Obrigada. E quanto a gente tem esses conteúdos que eles têm acesso facílimo, assim, né? Tipo, a estratégia de chegar nos meninos, a gente não consegue chegar para falar sobre as coisas da gente. Eles têm uma estratégia absurda, assim. E aquele rolê, né? Que homem, quando se junta, eles se apoiam, se agarram, pode estar onde for, eles estão ali se defendendo e abraçando aquilo dali. E eles conseguem ter uma força, assim, de persuasão, de chegar, muito, muito absurdo, assim. Foi até o tema, né? Inclusive, está gravado no nosso canal do YouTube, depois, quem quiser assistir. A gente até passou bastante do tempo, não foi, Carol? Foi quase 2 horas de purpurina no mês passado. Menina, foram 2 horas. Foi a mais longa que a gente fez. E aqui a gente brinca muito, né? Eu e Let's, que a gente aluga vários triplexes, né? Na nossa cabeça. Porque vão abrindo várias abas de reflexões. Algumas a gente consegue, né, ter tempo de desenvolver, outras nem tanto, outras só vão vir à superfície nos dias que seguem, né? Acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, assim, é bom porque planta uma sementinha, né? E a gente vai pensando mais a futuro, mas fica essa dica realmente de escutar a sessão do mês passado, foi muito potente. E é muito bom a gente ter o olhar, né? A gente nunca vai conseguir ocupar o lugar, né, do outro, e você conseguir ter alguém nos presenteando, né, com esse olhar, é muito potente, muito potente. Pessoas com propriedade, né, porque a gente estava falando com estudiosos, com pessoas que produzem conteúdo. Então, ó, a Ju está dando retorno aqui, estava no mês passado, foi muito boa, eu estava. Obrigada, Ju, aqui, assídua. Então, assim, quem está escutando a gente agora e quiser e puder, assiste do mês passado também, que foi muito boa a sessão. Isso. E aí, a força do coletivo feminino, né, ela é fundamental e continua sendo extremamente necessária. Quando mulheres se unem, compartilham experiências, se apoiam, se fortalecem, criam redes de proteção, acolhimento e resistência capazes de enfrentar desigualdades e violências ainda presentes na sociedade. Nós estamos aqui, né, falando sobre isso a sessão inteira. Então, o coletivo, ele amplia as vozes, ele rompe silêncios, ele transforma vivências individuais em ações que geram mudanças reais. E é a união que surge, né, coragem, da união que surge coragem, consciência e poder para reivindicar os nossos direitos, promover cuidado mútuo e construir caminhos mais seguros e justos para todas nós. Então, diante de qualquer situação de desrespeito ou violência, é essencial buscar ajuda. Então, ligue 180 ou busque busque pessoas de confiança para lhe ajudar. Carol, vamos lá. Alguma perguntinha aí, pessoal? Sem perguntas, mas pode falar. E eu fui buscar aqui o ditado que eu falei no começo, né? Que é: mulheres são como água, crescem quando se juntam. Muito maravilhosa. Então, vamos lá, gente. Seguindo para o encerramento. Desculpa, eu estou gaguejando aqui, essa hora eu já não estou mais processando tão bem. Mas seguindo para o encerramento da gente aqui, passando 15 minutinhos do nosso tempo. Ju e Michele, eu quero agradecer profundamente em nome da Não é Não, por aceitarem nosso convite de estarem aqui nesse encontro tão especial. É a saideira da nossa purpurina antenada. Então, as trocas, as falas, a presença de vocês aqui marcaram esse momento e vão ficar com a gente para sempre, até porque também, não só para a gente, mas também para as pessoas que vão assistir no YouTube. Foi um papo leve, potente, cheio de significado. E eu também quero agradecer aqui Mari por estar presente hoje no Corujão. Ali a bichinha. Ela conseguiu participar hoje do Corujão. Quero agradecer também com muito carinho Carol, que é a minha parceira, minha dupla oficial aqui na Purpurina Antenada, pela entrega, por acreditar desde o começo no projeto. Então, vamos fazer, sei lá, uma roda de diálogo, bora, a gente vai fazer, vai acontecer. Então, fazer a Purpurina sair do papel e chegar à 5ª edição, né? São 5 meses, sempre com pessoas tão incríveis. Só foi possível porque tu esteve junto comigo, inclusive se dedicou, assim, pegou o projeto e botou embaixo do braço e fez, vamos lá, que esse aqui é meu. Tipo isso, ela. Então, somando, apoiando, impulsionando aqui a Purpurina e essa troca com a gente.
Em pouco tempo, né, a gente, aqui nas rodas de diálogo, a gente cresce, a gente aprende, a gente abre a nossa mente de forma que só o coletivo permite. Então, é realmente só esse encontro de pessoas que a gente possa trocar para a gente poder crescer nesse sentido também. E a gente encerra esse ciclo aqui da Purpurina Antenada com o coração cheio de gratidão e de certeza que nada que foi construído se perde, porque a Não é Não vai se despedir. Aí em 2026 a gente vai estar se despedindo. Mas a gente segue levando a cada troca, a cada aprendizado e cada carinho com a gente. Com certeza as marcas continuam no nosso corpo, na nossa mente, no nosso legado. É isso aí, Ledes. Nossa, hoje está difícil para mim, hein? Foi uma alegria imensa estar aqui dividindo esse espaço com todas vocês hoje, ainda mais especial para mim, esse dia de hoje. Me sinto muito, imensamente honrada e grata por participar desse projeto, que para mim foi especial desde o início, acho que para todas nós aqui. Ledes, amiga, parceira, vou começar agradecendo você hoje por ser sempre tão generosa, tão acolhedora comigo, né? Assim, outras tantas iniciativas já, parceria de tantos outros carnavais, né? Acho que a gente está indo para o terceiro já agora. Estamos encerrando a sessão da saideira do Purpurina Antenada com chave de ouro, com a sensação de missão cumprida. E hoje estou duplamente feliz por estar com Mari aqui também, outra grande parceira, outra grande amiga. Então, assim, estou 2 vezes feliz, né? Porque eu estou com o braço direito e esquerdo. Então, assim, super obrigada às convidadas por terem aceito o nosso convite, por terem dedicado esse tempo para estarem com a gente aqui hoje, nesse horário do Corujão, brinco que é Corujão, sei que tem filho envolvido, batom, hoje foi ainda mais bonito, e também a você que participou, que interagiu com a gente ao longo da sessão, Ju, nossa telespectadora assídua, não importa o horário, está aqui com a gente. Finalizo também lembrando, como sempre, né, de seguir a Não é Não nas redes sociais, o Instagram é o @nãoenão_, no LinkedIn também, super fácil achar a gente, colocar no campo de busca Não é Não, para acompanhar a gente por lá. Purpurina está de saideira, mas ainda assim a gente tem um lindo carnaval pela frente para celebrar os 9 anos da Não é Não, e esse momento final é de vocês, meninas, se vocês quiserem falar algo a mais, mencionar projetos pessoais, fiquem à vontade, esse espaço é de vocês. Quem quer começar? Quero só agradecer vocês por terem me permitido esse revival, porque foi muito importante na minha vida participar do coletivo e ter passado por todos os perrengues, por todos os desentendimentos, por todas as reconciliações, por todos... eu lembro que quando eu recebi a primeira caixa de tatuagens, a loucura estava tão grande que o rapaz que atendia a gente lá, ele mandou um estilete dele dentro. E eu tenho esse estilete até hoje, porque não era só a gente que estava nessa loucura, nessa efervescência toda, né, de fazer isso chegar em mais mulheres. E eu sou muito grata por ter tido essa experiência e mais ainda pelas coisas que eu vejo que se desenrolaram depois da gente ter ido para as ruas em tantos lugares do país. Então, muito obrigada por terem me permitido estar aqui hoje e me convidado, foi uma alegria enorme para mim. Também queria agradecer, especialmente vocês 3 aí de cima. Para mim, vocês estão um do ladinho da outra. Enfim, por tudo, né? Por estarem seguindo, por finalizarem esse projeto, por não deixarem ele se perder, né? Por fazerem questão de finalizar de uma forma muito especial, como foram esses 9 anos, e marcar isso com, enfim, com esse projeto da Purpurina, gravando, botando no YouTube, deixando esse legado, né? O meu filho botando luzinha colorida, tá vendo isso? Hoje o dia foi totalmente fora do planejamento. Para, filho. Era para ele estar dormindo essa hora, entendeu? Aí a criança também queria acordar. Mas, enfim, temos que fazer o que é preciso, né? Peço desculpa por ter mudado o horário em cima da hora. E agradecer vocês, cara, por estarem aí, né, batalhando nesse final, acreditando e dando tudo,
É muito lindo, assim, ver esse carinho todo, sabe? Que vocês dedicam enfim, eu me sinto super representada, né, por tudo que vocês fazem, porque o Não é Não foi uma parte gigantesca, assim, da minha vida, de tempo, de importância, de intensidade, né, de transformação. Então, é isso também, só agradecer. Foi maravilhoso voltar no tempo e trocar com vocês e com a Mi, maravilhosa, que eu não via há muito tempo. Obrigada por tudo também. E seguimos juntas, seguimos com, espero que com outras lutas, né, que a gente possa, enfim, eu concordo com o que a Mi falou também, né, a gente está vivendo momentos também muito sombrios, assim, né, pela frente. Eu acho que o meu otimismo, ele é mais um desespero, assim, de preciso ser otimista, porque se eu for realista, ferrou, né? Porque a gente não sabe, né, o que vai acontecer, mas a gente não pode desistir, né? Não temos essa opção, né? Temos que continuar. Então, vamos nessa, porque sozinha a gente não faz nada, né? Então, a gente tem que estar junta e me sinto muito honrada e feliz de estar com vocês nessa caminhada. Um beijo enorme, descansem. Ainda não acabou, Ah, Ju. desculpa. Rindo da gente assim, ó. Não, imagina. Caminha para frente em coletivo, é isso. Vou só, antes de fazer aqui o momento print final, que a gente tem esse momento final aqui, tá? Para a gente fechar com chave de ouro, a gente faz um registro oficial, antes que a Let's me mate, não vou esquecer hoje, pelo amor de Deus, do momento print. Só queria terminar lendo o feedback da Ju, que é para todas nós, né? O feedback dela. Parabéns por esse projeto tão incrível, meninas. Como vocês mesmos falaram nessa conversa, o impacto da dedicação de vocês é imenso. Lembro quando era mal visto, ela colocou entre aspas, né? Falar não é não. E hoje em dia é tão normal, tão aceito, inclusive respeitado. Então, mérito de vocês, obrigada por esse trabalho tão necessário. Então, feedback para todos nós aqui da Ju. Obrigada, Ju. E agora sim, tá? Momento print, registro oficial aí. 3, 2, 1. Boa! Agora Foi, eu sim. peguei aqui também. Meninas, muito obrigada. Deixa eu parar de não sei, gravar despedida. Já ia parar de gravar porque eu ia falar mais coisa, mas enfim, o horário também não permite. Gente, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, né, aqui no Corujão, como a gente apelidou quando definiu o horário. Obrigada mais uma vez. Foi massa essa troca com vocês. A gente vai subir no YouTube. A gente sempre dá uma pausa de uns 2 dias, que é o tempo de processar, da gente fazer uma ediçãozinha para cortar o início, quando está fazendo teste, etc. Mas aí a gente manda para vocês também o link da gravação, para vocês assistirem, divulgarem, ficarem à vontade, tá? E só agradecer vocês mais uma vez. A gente continua aí na campanha final de carnaval, nas redes sociais, a gente vai estar produzindo e pós-carnaval a gente se despede. Já um spoiler para vocês. Pós-carnaval. A data eu não vou dizer não, mas pós-carnaval a gente se despede. Então, um beijo, boa noite, bom descanso para todas. É isso, meninas. Obrigada. Boas festas. Tchau, tchau. Boas festas.